Questão 7. O gráfico representa a variação do comprimento L de duas barras A e B em função da temperatura θ. Sabe-se que as retas representadas são paralelas. Sobre essas barras, julgue os itens a seguir. Primeiro, as barras são feitas com a mesma substância. Bom, vamos lá. No gráfico, a gente tem algumas informações importantes para a gente avaliar o comportamento dessas duas barras aí. A barra A, ela tinha um comprimento inicial aqui, enquanto a barra B tinha um comprimento inicial aqui, L0B. Isso na mesma temperatura, θ, 0 graus Celsius, as duas barras tinham esse comprimento. Então, a gente sabe do gráfico que o comprimento inicial da barra A é maior que o comprimento inicial da barra B. Essa é uma informação muito importante. Bom, aí conforme vai passando a temperatura, o que vai acontecendo? Elas vão tendo seus comprimentos alterados. Reparem que para uma mesma variação de temperatura, o tanto que a barra A aumenta, a barra B também aumenta. Se a gente olhar as dilatações aqui, ó, a gente vê que são iguais, né? No gráfico a gente pode perceber. Vamos fazer aqui uma mais destacada aqui, ó. Reparem bem, para uma variação de temperatura aqui, o B atingiu esse comprimento aqui, ó, enquanto o A atingiu esse comprimento aqui. Agora, observem em vermelho quanto que a barra B cresceu. Ela tinha esse comprimento e passou a ter esse, então ela cresceu isso aqui. Isso foi quanto dilatou a barra B. Agora, reparem a barra A. A barra A, ela se dilatou daqui até aqui. Então, essa dilatação aqui é a dilatação da barra A. Observem que esse triângulozinho azul é exatamente igual a esse triângulozinho vermelho que está aqui, ó. Por quê? Porque se essas duas linhas são paralelas, essa perpendicular que está aqui, essa linha que está aqui, vai produzir dois triângulos iguais. Isso quer dizer que na mesma variação de temperatura, as barras A e B se dilatam igualmente. Elas se dilatam igualmente. Então, se a gente prestar atenção na fórmula da dilatação, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, se elas tiverem a mesma variação de temperatura, elas terão a mesma variação de comprimento. Então, esses dois fatores são sempre iguais para elas. Se um for igual, o outro também vai ser. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos passar essa aqui para o lado de cá. Ela vai vir dividindo. E a gente, então, vai reescrever isso assim, ó. ΔL. A gente vai escrever isso assim. ΔL sobre ΔT é igual a L0 vezes alfa. Repara bem, se essa relação aqui, ΔL sobre ΔT, é igual para os dois sempre, isso quer dizer que esse produto também é igual para os dois sempre. Então, se eu pegar a barra A e fizer comprimento inicial da barra A vezes o alfa da barra A, é igual ao comprimento inicial da barra B vezes o alfa da barra B. Isso aqui se chama, moçada, proporção inversa. O produto de duas coisas, ó, comprimento inicial e alfa, é igual para os dois. Isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Tipo, 2 vezes 4 é igual a 4 vezes 2. Esse tem que ser maior do que esse, tanto quanto esse é maior do que esse. Ou esse tem que ser menor do que esse, tanto quanto esse tem que ser maior do que aquele. Isso é uma proporção inversa, viu, gente? Que é o que está escrito aí em cima. Ou seja, quem tem maior comprimento inicial tem que ter menor coeficiente. Isso é verdade, gente. Pensem fisicamente. Se a dilatação depende do comprimento inicial e do coeficiente, quem tiver muito coeficiente quer dizer que dilata muito. Outro que tiver um coeficiente menor, para dilatar tanto quanto esse, tem que ter um comprimento inicial maior, para ele já sair numa vantagem, senão ele não consegue se dilatar tanto quanto o outro, porque o material dele não é bom de dilatar. Então, quanto maior for o comprimento inicial,
menor deve ser o coeficiente de dilatação para que elas se dilatem igualmente, nas mesmas variações de temperatura. Então, quem tinha maior coeficiente de dilatação, aliás, quem tinha maior comprimento inicial, não era pelo gráfico, não era o A? O A tinha maior comprimento inicial. Então, se o A tem maior comprimento inicial, então o B tem maior coeficiente. Então, o coeficiente de dilatação linear do B, o coeficiente de dilatação linear do B é maior que o coeficiente de dilatação linear do A, porque o L0A é maior do que o L0B. Tudo bem, gente? Isso quer dizer que os dois não têm o mesmo coeficiente de dilatação. Isso quer dizer que eles não são feitos do mesmo material. Então, item 1, falso. Certo? Vamos continuar, então. Item 2. Os coeficientes, aliás, o coeficiente de dilatação da barra A é maior que o da barra B. Aqui, ó, o coeficiente da barra A é maior que o da B. Falso. O coeficiente da A é menor, aliás, da A é maior do que o da B. Não, do B é maior que o do A, não do A maior que o do B. O do B é maior que o do A, é o que está escrito aqui, né? Do B é maior que o do A. Tudo bem, então o item é falso. 3. As declividades das retas representadas são numericamente iguais aos coeficientes de dilatação linear das barras. Aí é uma informação lá da matemática, hein, gente? Ó, o que ele quer dizer com declividade das retas? Vamos entender isso lá no gráfico, gente. Se a gente observar um gráfico de uma reta, por exemplo, a gente vai encontrar o seguinte. Vamos pegar aqui dois gráficos para a gente poder... aliás, um gráfico para a gente poder analisar. Então, imagine aqui um gráfico, um eixo Y e aqui um eixo X. Se eu tiver uma reta assim, por exemplo, ela tem uma declividade, né? Ela está inclinada um certo tanto. Se a inclinação aumentar, a gente diz que a reta tem maior declividade. Se a reta deitar um pouco mais, a gente diz que ela tem menor declividade. Ou seja, quem vai representar a declividade de uma reta é o ângulo que ela faz com o eixo. De preferência, o eixo das horizontais, né? O eixo do X. Então, esse ângulo A, que eu vou chamar aqui de... vamos chamar de gama, só porque tem θ e alfa já no problema. Então, esse ângulozinho gama é um ângulo que determina a declividade da reta. Se a reta sobe a declividade, o θ aumenta. Se ela desce, deita, esse ângulozinho diminui. Agora, como determinar esse valor aí a partir da inclinação da reta? É só a gente fazer aqui o triângulo, desenhar o triângulo retângulo e usar as relações dentro do triângulo. Então, está aqui uma hipotenusa, está aqui um cateto, que é o cateto oposto, está aqui o outro cateto, que é o cateto adjacente. Esse cateto aqui é quanto que o y variou. Né? Aqui, ó, é a variação do y. E esse outro cateto aqui é quanto que o x variou. A variação do x. Observe lá naquele gráfico, vou pegar aqui o B. Ó. Essa é a declividade da reta B. Vou chamar aqui de gama B. E a mesma é do A, porque as retas são paralelas. Então, gama A. Então, a gente sabe que a declividade do A é igual à declividade do B. Agora, como é que a gente calcula mesmo essa declividade? Pela tangente. A tangente desse ângulozinho é a declividade. Então, quem que é a tangente desse ângulo? É só a gente pegar no gráfico. A tangente vai ser esse cateto aqui, que é o ΔL, sobre esse cateto aqui, que é o delta de temperatura. Delta de temperatura. Observe que ele está usando temperatura θ, hein? Nós estávamos usando T, não confunde não. Então, a gente tem delta ΔL, que é a variação do comprimento, sobre delta θ, que é a variação de temperatura. O que é ΔL sobre delta θ? Ó, a gente viu lá no comecinho do exercício, aqui ele, ó. ΔL sobre delta T. O que é isso? É L0 vezes alfa. Isso é L0 vezes alfa. Vamos ver o item? As declividades das retas, ou seja, a tangente de gama, essa razãozinha aqui é a declividade, ó. Tangente de alfa, de gama. ΔL sobre delta T.
são numericamente iguais, são iguais aos coeficientes de dilatação linear. São iguais aos coeficientes de dilatação linear. Não, é igual ao coeficiente multiplicado do comprimento inicial. Então, a declividade não é o coeficiente, é o produto entre o coeficiente e o comprimento inicial da barra. Então, o item é falso. Item 4. Se tomarmos uma determinada variação de temperatura Δθ, vemos que a barra A dilata mais que a barra B. Não, a gente viu que para um mesmo Δθ, as barras dilatam do mesmo jeito. Sofrem a mesma variação de temperatura, então o item é falso.